Pronto. Agora já, agora já está valendo, pelo menos. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para iniciar a nossa live, aonde vamos estarmos compartilhando algumas informações referente às atividades da unidade escolar durante esse período da pandemia, da suspensão das atividades presenciais, bem como também falar um pouco sobre as possibilidades de retorno das nossas atividades. Boa tarde Drica, a todos. fale algo aí. Na página já? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Pedir desculpa, a gente ainda está aqui aprendendo a utilizar essa ferramenta. Professor e diretor Railson fez a introdução e vou pedir para a professora Adriana, depois o Lucas, em seguida a nossa representante, Chaires também, falar um pouquinho com vocês que estão acompanhando nesse momento a nossa live. Boa tarde, gente. Então, vamos aí para a experiência da live, já que é a bola da vez nesse momento de pandemia. Primeiro, agradecer aos que já estão acompanhando, desejar que tenham uma excelente tarde e pedir que possam ter uma participação ativa para que a gente possa também interagir, porque o objetivo desse momento é justamente a gente falar um pouco sobre as nossas inquietações em relação a esse período de pandemia, que eu tenho certeza que não tem sido diferente para professores e para alunos, né, nessa perspectiva de pensar e por vir, mas também de vivenciar esses dias aí de angústias, de incertezas que a pandemia tem nos trazido. Então, certamente, existem muitos questionamentos em relação ao tempo posterior à pandemia, o que a gente vai poder realizar, né, já que nesse momento a gente não tem nada concreto, né, a gente tem realizado atividades numa tentativa de manter, né, essa conexão entre a comunidade escolar, docentes, discentes, né, pensando que precisa haver esse diálogo, até para não haver uma dispersão, porque esse tempo é um tempo que nos angustia muito. Então, ficar nessa incerteza, sem saber como as atividades escolares vão acontecer, como o período letivo, né, vai correr, se esse período em que estamos parados, como que a gente vai conseguir fazer com que esse período, de certa forma, seja recuperado. A palavra não é recuperado, porque a gente sabe que esses dias não poderão ser recuperados, mas pensar em estratégias em que a gente não tenha tantos prejuízos, apesar de a gente já estar vivenciando emocionalmente um momento delicado, um momento de pensarmos de uma maneira sensível mesmo, principalmente tratando-se da educação escolar indígena, que a gente sabe que tem outras especificidades, e a gente tem tentado aí, juntamente com a equipe diretiva, a coordenação, o NTE, então pensado a comunidade escolar, né, de uma forma coletiva, de como está fazendo para que haja esse suporte aos alunos, para que eles possam estar sendo recepcionados nesse momento, reconhecendo que há, de fato, uma realidade no que diz respeito à tecnologia, que é o que a gente tem no momento. Então, essa tecnologia, ela não chega para todos da mesma maneira,
E essa realidade ela está batendo na nossa porta de uma maneira mais gritante agora, porque a gente percebe que essa questão de achar que todos estão inseridos nesse mundo tecnológico da mesma maneira ainda não é uma realidade palpável para todos. Então, tem extensões em que a internet não chega, tem alunos que não têm acesso de modo tão fácil a essa internet, e até para nós, professores, né? Eu estou no mestrado, por exemplo, tenho tido que está conectada aí o tempo todo para não perder esse vínculo institucional, e existem momentos em que realmente é difícil manter essa carga emocional tranquila com essas atividades que a gente tem que realizar, com não perder o vínculo, com a ansiedade da expectativa do momento. Então, esse momento, mais do que para a gente falar, embora a gente tenha que esclarecer, e aí essa bola é de raiz da galera do MTE, esclarecer algumas dúvidas que os nossos alunos têm, é de fato compartilhar quais são esses anseios, quais são essas expectativas, quais são os sentimentos do momento, como tem recebido e recepcionado essas atividades que a gente tem tentado desenvolver com vocês, de que forma vocês têm se sentido em relação a essas produções, se esse vínculo que a gente tem tentado manter tem sido positivo, na tentativa de sanar, ou pelo menos dar um maior equilíbrio a esse momento, enfim, todas essas angústias que eu acredito que todos nós tenhamos de uma forma coletiva, que não é uma angústia só da direção, não é uma angústia só dos professores, nem de coordenação, mas eu acredito que seja uma angústia de todos, até porque a comunidade, o nosso país vive um momento muito difícil. Então, transitar entre esses territórios aí, cheio de emoções e cheio de incertezas, é muito difícil. Então, esse momento é para a gente pensar, refletir, conversar a respeito disso. Aueri, estou na escuta, qualquer coisa, estamos aqui. Questões. Vamos ouvir agora um pouco o professor Lucas. Professor, é com você. Tinha toja hauchomu pitaputari unguindiri, calpetão cortume a tingui pataxó, pacaie Lucas. Então, boa tarde a todos, parentes, amigos, parceiros e todos que estão aí acompanhando a gente ao vivo. Então, falar um pouco dessa nossa experiência, né? O nosso contexto educacional indígena, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar estacionado perante toda esse momento, né, que estamos vivendo. Um momento difícil para todo mundo, e assim, mas a gente vê que todas as instâncias educacionais do país estão dando sempre um jeito de estar caminhando e não estar parado conforme esse contexto, né? E nós indígenas não poderíamos ser diferente. Também temos que procurar as ferramentas adequadas, né, para estar se adaptando e para estar acompanhando o ritmo aí global. Essas medidas que foram tomadas aí pelo nosso colégio estadual indígena de Coroa Vermelha são medidas que são bem cabíveis, que a gente encontrou muita dificuldade pelo caminho. Muitos dos nossos estudantes, né, não têm o devido acesso, como a professora bem ressaltou aí na fala dela, o acesso devido, né, à internet, então isso dificulta muito o andamento das coisas, o andamento do nosso estudo, e também até para a gente, né, uma forma de trabalho que é algo novo, né, que a gente também não está acostumado, né, a gente como profissional da educação indígena, a gente é uma realidade que não é habitual nossa, que a gente está acostumado a trabalhar em campo, né, trabalhar frente a frente com os nossos estudantes, trabalhar na prática com o nosso diferencial. Então, foi um desafio novo, né, que a gente tem aprendido cada dia mais, que a gente tem se envolvido, tem se dedicado, mas que não tem sido fácil, né? E também foi algo muito interessante que a gente tem visto por parte dos nossos discentes um grande desenvolvimento, um grande interesse, e apesar das dificuldades, eles têm dado um retorno, né, um retorno bem legal para a gente,
e a gente tem produzido aí alguns produtos finais que até mesmo nas redes sociais tem visto aí. Então, eu vejo que é algo novo que a gente ainda está aprendendo, que a gente ainda está dominando e que a gente também não está ficando para trás. E esse é um passo importante, né, que o nosso colégio ele tem dado como uma das primeiras instituições indígenas, né, a estar se adequando a esse tipo de modelo, né, a esse tipo de iniciativa. Então, é algo novo, que é uma conquista não só para o nosso povo pataxó, mas também para os povos indígenas, né, do Brasil como um todo. E, assim, hoje mesmo é um grande exemplo de como a gente está falando um pouco aí do nosso trabalho e que todos possam estar acompanhando aí um pouco da nossa trajetória, das nossas dificuldades e dos nossos êxitos, né? Então, no demais, estamos aqui para contribuir, vamos estar complementando aí com o passar do tempo. Awele. Obrigado, professor Lucas. Esqueci de me apresentar, né? A empolgação é tanta. Eu sou Jefferson, eu sou do Pataxó, sou coordenador indígena aqui no NTE 27 e agora, com a fala, uma das nossas representantes aqui, estudantis, Chairi. Com você, pode desbloquear aí o seu microfone, por favor. Boa tarde, eu sou Chaires, eu estudo no primeiro ano A e eu não sei muito o que eu vou falar, não tenho muito o que falar, mas me chamaram para ser a porta-voz dos alunos. E é isso. Pronto, Jefferson. Eu iniciei, na verdade, como não abria, não tinha abrido o link no Facebook, e aí eu estava buscando aonde estava sendo acessado, entendeu? Mas assim, pessoal, de fato, eu quero aproveitar já esse momento e parabenizar o nosso coordenador Jefferson. Como vocês sabem, Jefferson ele está trabalhando com a gente já desde janeiro, e graças a Deus, hoje foi publicado no Diário Oficial a nomeação de Jefferson como coordenador. E até esse presente momento, o Jefferson não, com a função coordenador, né, coordenação, ele não havia, vamos dizer, não estava oficial. Mesmo assim, ele abraçou a causa nesse período que se iniciou a pandemia. Jefferson não recebeu salários nem da prefeitura, nem do governo do estado, Secretaria de Educação. Mesmo assim, ele incansavelmente está atuando aí, abraçando a causa. Isso é mais uma demonstração de que compromisso com a educação escolar indígena de qualidade, esse empenho durante esse período aí, toda essa rapaziada. E aí eu quero direcionar, nesse primeiro momento aqui, agradecendo a Jefferson e parabenizando, né, por essa ação, porque não é fácil, né, você está na correria e de repente passa meses e meses sem conseguir receber os seus proventos, mas mesmo assim você, em todos os momentos que precisamos de você durante esse período, você estava lá ajudando a planejar, organizar, montando os cardzinhos aí, fazendo todo aquele trabalho mesmo de bastidores para valer. Então, parabéns, Jefferson, né? Tá agora oficial o nosso coordenador indígena Jefferson, seja bem-vindo, fique à vontade mesmo, certo? Se você já estava desempenhando um papel fantástico antes mesmo de ser oficial, eu acredito que agora é uma responsabilidade a mais e, por certo, vai estar contribuindo muito mais com a gente. Os nossos alunos aí possam tentar compartilhar com os outros para que os demais venham participar, tirar suas dúvidas. Nós temos algumas informações bem legais para poder estar socializando com todos vocês. Eu sei que, nesse momento, é um momento em que todos estão ansiosos por informações, carentes, né? Por informações. Às vezes, conversamos com alguns alunos e eles mostram claramente o desejo de voltar ao espaço escolar. Tem aqueles que até comentam que, retornando às atividades presenciais, não vão faltar de jeito nenhum, mais nenhum dia de aula, não vão matar mais aula e tudo mais, né? Eu sei que é grande essa ansiedade da atividade presencial, mas é necessário agora, a partir de agora, começarmos a pensar juntos uma estratégia
desse retorno. E aí é importantíssimo essa participação de todos, a sugestão, a colaboração de todos nessas atividades para o nosso retorno. Certinho? Jefferson, pode ficar à vontade. Obrigado, nosso diretor aí, grande parceiro Railson e a toda a equipe. A gente faz um trabalho sempre coletivo, então é bom sempre ressaltar isso. Se as coisas vêm dando certo é por conta dessa equipe aí que está sempre lutando para trazer e fazer o que é de melhor, né? Essa nossa educação escolar indígena, educação indígena, pensando nos anseios dos nossos estudantes e também da nossa comunidade. Eu queria já dizer aí ó, que a gente já tem algumas pessoas já comentando, ó. Larissa comentou aí, parabéns pela iniciativa, nossa guerreira lá da coordenação indígena. Também tem aqui a professora Naima, também está concordando aqui, ó, que ótima oportunidade para todos os alunos tirarem suas dúvidas. Temos aqui também o professor Marcos Vinícius, parabéns professores, vocês estão fazendo a diferença, parabéns aos estudantes, né, do colégio, pelo envolvimento. Vamos lá, ainda temos mais mensagens aqui chegando, então a galera está participando mesmo. A ideia, o objetivo é esse, a gente está começando aqui de uma forma mais descontraída e daqui a pouquinho a gente vai para um papo mais sério, assim, que eu sei que são as dúvidas que vocês já têm. Alguns dos estudantes já enviaram as mensagens pelo próprio WhatsApp e outros vão falar aí através da nossa representante estudantil. Vamos lá, a professora Verônica, cheguei, feliz pelo momento com o nosso colégio, né? Heloísa Cunha, participando, parabéns a todos os professores. Naima, mais uma vez, obrigado, Naima. Olha só, boa sorte para Ademares Ferreira, contribuiu muito em sua função como coordenador indígena. Eu queria lembrar disso, né, gente? Foram vários anos com o Ademares na coordenação indígena, então, se a gente hoje tem o que a gente tem, muito a gente tem a mão, as duas mãos, os pés, acho que ele participou de uma forma incansável durante todo esse processo aí, na construção e elaboração da questão da educação escolar indígena, e hoje ele está em uma outra função, tá, como diretor da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, que não é menos importante, é uma grande responsabilidade, são mais de 1.000 estudantes, né, tem as extensões, então, assim, com uma equipe muito grande, trabalhando aí, se esforçando também para fazer o melhor lá na Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha. Então, muito orgulho de ter tido ele como um parceiro que estava aqui à frente anteriormente no NTE e agora passando aqui a bola, mas é lógico que eu sempre vou precisar do apoio dele para a gente continuar dando seguimento às atividades. Ainda temos parabéns a todos os educadores, Giliade. Então, você que está aí pode mandar mensagem, pode participar, porque acho que a live é assim, né? Tem que ter a participação de quem está em casa. Vamos lá? Então, a gente tem já algumas coisas para poder encaminhar. E, ó, já veio uma pergunta aí, ó. Tarcísio Teixeira, uma pergunta: vocês sabem quando vai voltar às aulas? Então a gente quer que... Pode falar? Então, olha só, Jefferson. Assim, esse momento assim de agradecimento mesmo, para iniciar, enquanto o pessoal vão se sentir à vontade, até mesmo para fazer as perguntas, vale ressaltar que esse ano, essa situação que nos sobreveio, ela, de uma certa forma, assim, tem nos levado a descobrir uma outra habilidade que os nossos profissionais de educação têm, né? Estão se aperfeiçoando, dentre elas, especificamente, a equipe pedagógica que nós conseguimos montar, né? Onde essa equipe, ela hoje é composta, né, por um time aí eu brincando hoje, eu falei, não é um time, é uma seleção, o time é muito pouco para, né, a nossa seleção, nós temos uma seleção aí, e o pessoal de bastidores que estão arrepiando aí, Adriana Pesca, a própria Verônica, Arissana, Shirley, né, Jefferson, e os outros demais professores que acolhem
e abraça essa causa aí. Também não podemos esquecer da nossa guerreira aí, a nossa atual coordenadora Larissa, que também está aí participando com a gente, né? Ela, de forma incansável, tem nos dado um apoio, né? Todas as vezes que recorremos à Secretaria de Educação, ela está lá o tempo todo para nos auxiliar, tem nos auxiliado mesmo, e muitas das nossas conquistas têm sido resultado do empenho, tanto da nossa, vamos dizer, da nossa unidade escolar em atividade, quanto esses parceiros que nós temos, tanto na coordenação indígena, quanto na município, né? Ademário, né, você citou muito bem Ademário é algum guerreiro que nós temos ele como uma referência nesse cenário da educação escolar indígena mesmo, que é alguém que, durante esse período que ele teve trabalhando comigo, ele foi aquela pessoa que, às vezes, dizia assim, vamos em tal bater na porta, fulano é gente fina, pode conversar com ele, vamos lá, se aproxima. Então, direcionando caminhos para que o que nós temos hoje, que nós estamos conquistando hoje, está fluindo, né? Falando dos demais, todos os professores nossos, né? A professora Adil, Osélia, Gabriela, todos sem exceção mesmo. Então, toda essa rapaziada, ao longo desse período, tem contribuído, e hoje nós estamos, acho que depois Larissa poderia até fazer um textinho, alguma coisa assim, eu não sei, ela mesma se referiu recente sobre a ação da própria unidade escolar, que, diante desse cenário, a própria Secretaria de Educação buscou informação, juntamente, né, com Jefferson e alguns alunos, para falar dessa estratégia, porque essa iniciativa que foi tomada pela unidade escolar, aí abraçada por todos, isso mostra que nós estamos, eu vou usar a linguagem de muitas coisas aí. Nós estamos vendo muita dificuldade, mas o colégio não parou em momento algum. O único período que ficou sem atividade aqui foi porque estávamos sem atividade com o aluno, foi porque estávamos planejando, mas o tempo todo foi um empenho de bastidores com todo o pessoal do administrativo, o pessoal de apoio. Em momento algum alguém ficou distante, todo mundo abraçou a mesma causa e estamos juntos aí. Então agora chega a hora de nós se organizarmos para planejarmos esses próximos passos aí. Por certo, nós vamos continuar aí mais uma vez juntos aí em busca de um futuro melhor para a nossa comunidade, nossos alunos aí, gente. Perfeito, diretor. Eu queria pedir aqui para a Adriana, o Lucas, falar um pouquinho de como tem sido, né, essa nossa rotina, porque a gente iniciou o ano com planejamento, a gente tinha uma série de atividades, novidades, tínhamos inclusive a previsão, começamos o ano trabalhando com salas ambientes, então assim, muitas novidades mesmo que a gente estava organizando para esse ano, e de repente a gente passa por esse processo que foi, né, a questão da pandemia, do coronavírus, e infelizmente tudo que vem causando para a questão da saúde, as nossas perdas, né, e também a questão econômica. E aí a gente teve que se readequar. Depois de um mês, a gente começou a ter algumas atividades online, claro, a partir de algumas reuniões. Queria que Lucas ou Adriana falassem um pouquinho sobre isso. Bom, você já iniciou, né, dando um resuminho bem sintético aí de como a gente tem iniciado. Então, de fato, o ano iniciou cheio de expectativas, né, de planejamentos, de mudanças, adequações, mas infelizmente fomos surpreendidos aí por esse período de pandemia, que quando iniciou esse momento de quarentena, talvez a gente não tivesse a dimensão do quanto seria demorado para a gente retornar, né? Talvez nas nossas cabeças fosse algo que, como a gente estava iniciando aquelas ações, assim que começou esse boom, a gente, pelo menos na minha cabeça, estava muito claro que não iríamos tão longe com isso. Infelizmente, a realidade nos mostrou outra coisa. Então, como o Jefferson falou, assim que a gente percebeu que esse cenário ia se modificar por um tempo maior, eles já começaram a pensar em ações, né, com coordenação e administração, de como manter esse vínculo com os alunos, independente do que o governo federal fosse definir enquanto as aulas remotas ou EAD, mas a escola já começou a pensar nessas estratégias. Então, já iniciou com esse diálogo com os professores, montando novas equipes, novos grupos, para a gente pensar de que forma que a gente realizaria esse vínculo para que não houvesse dispersão desses alunos. Quando a gente olha de uma maneira macro, a gente percebe que, infelizmente,
não tem conseguido o alcance de tudo e de todos os alunos, porque, infelizmente, é como eu pontuei no início, para que a gente alcance todos esses alunos, eles deveriam ter um acesso melhor a essa questão da tecnologia, principalmente a internet, porque muitos têm celulares, mas nem todos têm uma internet que possibilite que eles baixem vídeos, que eles assistam com qualidade alguma aula que seja orientada em algum desses aplicativos que tem surgido aí. Então, a gente tem diversos entraves. Só que quando a gente olha, mesmo que não seja de uma forma tão ampla, os resultados daquilo que a gente tem conseguido fazer até aqui, a gente consegue se orgulhar e ficar feliz de saber que tem havido resultado, sim, independente de que seja um resultado que atinja a todos, porque, infelizmente, a gente não vai conseguir isso. Então, existem as duas etapas. A etapa de a gente estar tentando orientar em acordo com os educandos, de acordo com as possibilidades de cada um, para que essas atividades possam acontecer e esse vínculo institucional ele não se perca, esse vínculo também comunitário, é uma maneira de a gente manter o diálogo, manter o vínculo, manter a afetividade, para que isso não se torne uma bola de neve tão grande para quando a gente retornar e não se perca no meio desse caminho. E há também o outro momento que é para aqueles alunos que não têm acesso a essa internet, por morar em instituições, por não terem, de fato, um Wi-Fi em casa, a rede de dados não ser o suficiente. Então, a gente tem a parte do material impresso, que a escola tem feito, todo esse trabalho de fazer a coleta dos materiais que os professores enviam, fazer a impressão desses materiais, definir um dia para que essas atividades sejam retiradas da escola ou sejam entregues a esses alunos de alguma maneira. Então, assim, as ações, elas têm acontecido de maneira efetivas. E, às vezes, quando a gente para analisar e avaliar de forma conjunta, dá uma certa frustração, porque, de fato, o momento, ele dá uma outra dimensão daquilo que a gente tinha quando estava em aulas presenciais. Então, às vezes, quando a gente não tem o retorno de determinados alunos, isso nos inquieta muito, nos angustia muito por perceber que, às vezes, existem alunos que não estão tendo o alcance dessas atividades. No entanto, quando a gente percebe que os alunos que estão tendo, né, o acesso online, seja via WhatsApp, seja nessa conversa diretamente com cada professor, mas que ele está conseguindo desenvolver uma atividade significativa, a gente também fica feliz, porque percebe que mesmo em meio a esses conflitos todos, a esse caos, a esse novo cenário que a gente não esperava, a gente tem tentado fazer algo para que esses alunos possam ter ainda esse acesso, esse vínculo com a escola, né? Então, assim, é perceptível que professores, a equipe diretiva, a comunidade escolar como um todo tem se empenhado, que muitos dos nossos discentes também têm se empenhado, embora o alcance não seja tão grande. Compreendemos as dificuldades de muitos que se ausentam, porque, de fato, a gente percebe a dificuldade para nós mesmos, que estamos, às vezes, aqui mais próximos. Então, aquele que está na extensão, que não tem material adequado, nem todos têm acesso a um computador, que possam, por exemplo, fazer uma atividade que fosse realizada no computador. Então, muitos fazem no caderno mesmo, fotografam, enviam. Então, a gente tem realizado de acordo com aquilo que a gente tem em mãos, né? Tem realmente se reinventado, tem realmente criado novas estratégias para que a gente consiga fazer com que esse tempo de pandemia ele não seja, não agrave tanto essas atividades do nosso ano letivo. Embora a gente saiba que quando a gente voltar para as aulas presenciais, vai ter toda uma outra dinâmica para a gente poder pensar tudo isso que está sendo feito agora, né? Então, assim, o Maio Indígena é um exemplo assim, muito significativo em que as produções dos alunos, quem viu a divulgação aí pela página do Face, percebe a qualidade daqueles que produziram, como eles se reinventaram também usando o pouco que tinham, fizeram excelentes trabalhos, né? Os alunos, tem alunos aí que estão nos assistindo e que, assim, fizeram trabalhos realmente valiosos e que a gente pode, inclusive, ter esses materiais arquivados para um momento posterior, porque são materiais que revelam não só a criatividade desses alunos, o quanto eles têm se empenhado, foram poesias, foram produções, narrativas, desenhos, então, assim, houve uma diversidade de produções, então a gente sabe que a forma como esses alunos estão recepcionando isso tem sido também positiva, e isso nos deixa felizes em perceber que
apesar dos momentos difíceis, o colégio, né, a comunidade escolar indígena, ela tem feito o máximo. Posso dizer que tem feito o máximo, sim, para tentar se adequar, para tentar se reinventar, para tentar fazer com que os nossos alunos possam receber pelo menos um pouco, porque a gente sabe que a dimensão é muito maior, então a gente não consegue alcançar tudo. Mas, assim, essas atividades têm sido realizadas, né? Já temos aí várias semanas realizando essas atividades por área, com atividades que os alunos têm dado certo retorno, sim. E isso faz com que a gente pense que acho que a gente vai aprender muita coisa nesse momento de pandemia. Eu costumo estar sempre conversando aqui com os colegas mais próximos, as amigas, e a gente perceber que, primeiro, nada substitui o presencial. A gente sabe que o papel do professor, se ele não foi valorizado antes, não for valorizado agora, infelizmente, ele não vai ser mais valorizado. Porque esse é o momento em que o professor está mais se reinventando, mais se refazendo, tentando fazer aí esse trânsito entre, por exemplo, eu que sou mãe, tenho que cuidar do meu filho, da casa, estou no mestrado, então a gente vai fazendo essas múltiplas coisas ao mesmo tempo. Então, nada substitui o presencial, nada substitui a gente estar em sala de aula, mas a gente tem feito o máximo porque o momento pede isso. Eu acho que outros colegas podem ampliar aí essa discussão e deixar também aberto para que os alunos possam dar as próprias percepções deles em relação a isso. Deixar um pouco da minha contribuição também, como a Adriana já resumiu bem aí a nossa trajetória, né? Só para complementar mesmo que a gente tinha todo um planejamento inicial, né, para o decorrer do ano, várias estratégias novas que a gente tinha aí para colocar em prática. E feliz ou infelizmente, né, aconteceu esse fato aí, né, da pandemia. E aí, junto com ela, a gente teve que se adaptar, a gente teve que mudar os planos, né, as prioridades. E com certeza com um grande nível de organização por parte do nosso corpo docente aí do nosso colégio, tivemos inúmeras reuniões, acho que a maioria delas online, para a gente ver quais eram as estratégias que a gente teriam que almejar, né, para alcançar os estudantes, quais seriam os nossos métodos que a gente utilizaria para passar os assuntos para eles, para não deixar eles assim para trás em relação a todo o país, todo o mundo, né? Porque até certo tempo ainda estava certo que o Enem estava previsto para ser naquela data anterior. Então a gente teria também que ter essa preocupação, né, com os nossos estudantes, que muitos deles também estão no terceiro ano e também no segundo para fazer o Enem. Então, a gente teve toda essa preocupação, né, não só com esse, mas também com os outros que estavam acabando de entrar no ensino médio nos primeiros anos, que já teriam uma realidade totalmente diferente e um certo prejuízo, né, no seu ensino médio. Então, a gente estava preocupado com tudo isso. Um dos nossos grandes fatos que ocorreu aí, grandes feitos, foi o Maio Indígena, né? O nosso projeto, que todo ano temos aí o Abril Indígena, quando se trata de presencial, mas esse ano foi um pouco diferente, a gente fez o Maio Indígena, também uma de nossas estratégias para estar entretendo os estudantes e estar fazendo com que eles estejam participando e também atingindo outras pessoas para que saibam sobre a nossa realidade. E esse projeto ele foi de grande importância porque nossos estudantes eles também se destacaram muito, né? Ele sempre nos surpreende de modo presencial. Esse ano eu posso afirmar, né, como um dos professores que fui bem surpreendido de forma positiva, né, pelos estudantes por conta da sua criatividade, dos seus meios, né, que utilizaram, né. Também a gente tem, como o próprio diretor falou, uma seleção aí de profissionais que estão trabalhando de forma mais criativa possível com os seus estudantes para que não seja uma forma monótona
de lidar. Então, foi um grande feito, né? A gente tem até hoje, rolando aí no Facebook, entre outras redes sociais aí, alguns trabalhos que foram realizados, né, através desse projeto aí do Maio Indígena. Então, muitos estudantes foram destaques que não tinha tanto desenvolvimento na fala, num jeito de realizar na prática, né, mas já tem outras habilidades, como na parte da tecnologia. E no mais, também é bem importante deixar claro que o colégio, ele, assim, os seus profissionais, eles estão trabalhando dia e noite, né, para estar passando, para estar oferecendo, né, o melhor para os seus estudantes. Então, a gente tem sempre pensado, né, nos assuntos que a gente vai passar, quais são os métodos, as estratégias que a gente tem que ter para alcançar eles, para que não seja de forma muito cansativa, muito massiva, né? E também pensar bastante, né, como tem se pensado no acesso a essa informação, no acesso à internet, no acesso a esse material, né? O colégio ele tem disponibilizado os materiais palpáveis também, né, para aqueles estudantes que não têm essas condições de estar acessando algumas redes, entre outras plataformas. Então, é de muito orgulho, né, fazer parte dessa equipe e dizer que a gente tem tudo pela frente aí, temos muito planejamento ainda para quando voltar às aulas. Aí eu não sei se a gente já tem, né, uma expectativa aí de datas, mas eu creio que a gente tem tudo pela frente e tem muita coisa para trabalhar ainda, mas continuar com essa organização, tudo tende a sair da melhor forma possível. Obrigado aí, a Adriana, a Lucas, pela colaboração. Acho que assim fica um pouquinho mais fácil, né, quem está aí do outro lado, entender como tem sido o nosso processo para poder conseguir chegar até o momento que a gente está hoje. Vou agora passar para a nossa... Cadê ela? Só um instantinho aqui, que aconteceu aqui uma falha técnica, ela está voltando. Pronto, voltou. Passar para a nossa representante estudantil aqui, que ela tem algumas perguntas, né? E aí nosso diretor, eu, os professores já vamos respondendo. Lembrando que no finalzinho aqui da live a gente ainda tem a participação do nosso representante da coordenação, né, estadual, Larissa. Daqui a pouco ela entra aqui com a gente também. Vamos lá, é com você, Thaís. Camille, aluna do segundo ano A. As aulas vão começar quando? Já tem dia exato? Como vamos ficar depois da pandemia? Afetou muito os alunos e o ensino. O que vai acontecer para recuperar tudo? Os alunos vão se prejudicar? Eu não sei se deu para compreender. Acho que poderia falar um pouquinho mais devagar. Cada pergunta, dá uma pausa, e fica mais fácil compreender cada pergunta. Tá. As aulas vão começar quando? Já tem dia exato? Como vamos ficar depois da pandemia? Afetou muitos alunos e o ensino. O que vai acontecer para recuperar tudo? Os alunos vão se prejudicar? Vamos lá, nosso chefe, Ailson, conseguiu ouvir a primeira pergunta? Pronto, então vamos lá, olha só. Pessoal, eu sei que a pergunta é que todos querem ouvir, a resposta, melhor dizendo, todos querem ouvir, quando é que vamos retornar às atividades presenciais? Na última sexta-feira, nós tivemos em uma reunião com o NTF. Nessa reunião ficou combinado já para iniciarmos a questão desse protocolo de retorno. Existe uma previsão
de bastidores que para o início de agosto, certo? Essa é a previsão que nós recebemos do pessoal. E agora nós começamos já a trabalhar buscar trabalhar na preparação do ambiente escolar para recepcionar o retorno desses alunos, certo? Aí, por exemplo, eu quero até trocar essas informações, quando, assim, se os alunos serão prejudicados, a questão do período, né, que vamos retornar. Olha só, nós temos uma pequena previsão, fizemos um cronograma do restante do período letivo, todo, provavelmente nós tivemos de aula presencial em torno de 20 dias, 22 dias, no máximo isso. A Verônica até fez até um relatozinho. Então, o que acontece? Se fôssemos olhar pela regra normal dos 200 dias letivos, nós teríamos que ter, no mínimo, 180 dias aproximadamente aí para frente. Só que não vai haver essa possibilidade de cumprir os dias letivos, mas sim uma carga horária que há essa necessidade de se cumprir, certo? Então, de acordo com um parecer do Conselho Nacional de Educação, ela diz que, ao retornar às atividades, nós podemos trabalhar de diversas formas, e a própria secretaria também já argumenta isso, como uma parte presencial, outra parte, nós vamos ter que trabalhar com atividades web, remota, de alguma forma, para complementar a carga horária. Como nós já temos no nosso banco de dados vamos dizer, uma carga horária bem legal, o que acontece? Para esse período agora, retornando em agosto, se contar o período de dias letivos, nós vamos ter que entrar o mês de fevereiro assistindo aula, certo? Como o Conselho Nacional de Educação permite que as escolas e quilombolas montam venham montar o seu plano, todo o seu cronograma para esse restante final, o seu plano de ação, o seu calendário específico. Então, nós temos que buscar esse meio de validar aulas, de diminuir o máximo de tempo possível após o retorno das aulas, certo? Isso quer dizer que, quando chegar janeiro, dezembro, janeiro, que é o período aqui onde todo menino, né, o período do turismo aqui, nós estamos saindo desse processo agora, né, da pandemia e de dificuldade, o que vai acontecer? Nós vamos ter que se organizarmos para que, durante esse período, nós possamos dar suporte para esses meninos ter a possibilidade também de fazer suas atividades para ganhar o seu dinheiro. Então, nós precisamos se organizar, já estamos pensando nisso, já começamos, Verônica, Jefferson e outros professores, nós já estamos montando uma estratégia nesse sentido já está se conversando sobre isso, entendeu? Por certo, a intenção, ou o nosso objetivo é que nenhum aluno venha ser prejudicado por causa dessa situação, certo? Por isso, nós precisamos mesmo do empenho de todos no desenvolvimento das atividades, da dedicação de todos e desse todos, certo? Railson, consegue me ouvir? Vamos lá, ó. Estava um pouquinho falhando, mas deu para entender a sua mensagem. Falhou um pouquinho em alguns momentos. Vamos ver se a gente melhora na próxima. Não sei se Chair tem mais alguma pergunta, mas a gente tem pergunta aqui no chat também. Acho que já respondeu as duas primeiras perguntas, que era com relação a quando vai retornar. E aí, a gente tem uma mensagem aqui, lá no nosso anexo, do Guaxuma. Vamos lá para essa mensagem? Ó, muitos pais têm entrado em contato conosco do anexo Guaxuma para saber se há alguma chance do ano letivo de 2020 ser cancelado. Estão preocupados, principalmente com o terceiro ano. Naíma Castro, você falou que a gente está com a previsão de retorno e tal, mas mesmo com essa previsão, tem alguma possibilidade do ano letivo ele ser cancelado? Olha só, ainda bem que a Larissa está vindo aí na sequência e ela vai ajudar a reforçar isso. Na última fala do governador e tanto do secretário de Educação do Estado, eles dizem
disseram, melhor dizendo, que isso não estava na mesa, não se pensava nisso ainda, certo? E também na própria unidade escolar, nós já estávamos pensando nessa situação. Se, porventura, numa hipótese das piores possível, houver a suspensão das atividades, ou do ano letivo, melhor dizendo, o que fazer com os terceiros anos? Aí o que acontece? Eu ainda até sugeri na conversa com Jefferson e Verônica, e não lembro mais alguns, que o que acontece? Existe uma avaliação nacional, que é o Enseja, que o aluno, no primeiro ano, faz uma avaliação e é aprovado e recebe a certificação no ensino médio. Os nossos alunos do terceiro ano já passaram por esse processo. Se houver, aí nós vamos usar a nossa legislação indígena, vamos para cima de tudo, e pelo menos os alunos do nosso colégio vamos lutar se porventura houver isso. Gente, isso é uma hipótese muito, muito distante, tá entendendo ainda? Possível sim, mais distante ainda, mas nós vamos ter que defender esses alunos do terceiro ano desse ano, né? Entendeu? Mas nós estamos nos bastidores buscando essas informações e trabalhando para tentar, vamos dizer assim, diante de qualquer cenário, o que nossos alunos não venham a ser prejudicados. Vamos lá, a gente tem mais perguntas aqui do chat. Se você quiser fazer perguntas, Chay, fica à vontade também. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui, vai aparecer aí na tela agora, ó. Devem ter alunos que não têm conhecimento das aulas que estão ocorrendo. Aí ele coloca, fiquei sabendo com 3 semanas de procedência. Terão atividades recuperativas para esses alunos? E aí? Eu posso responder essa também, né? Ou algum professor quer responder? Sim, Pronto. Olha só. Nós iniciamos as nossas atividades fazendo um cronograma, um planejamento, seguindo a própria orientação da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que eram com roteiros de atividades para que esses estudantes eles não ficassem em casa com tempo ocioso, para que organizasse um planejamento de estudo e manter essa rotina de estudo mesmo. Então, na maioria das vezes, a gente pensou em atividades nesse processo. É claro que os professores estão aí se empenhando, preparando os planejamentos, enviando os roteiros. Então, de alguma forma, a gente vai aproveitar tudo isso que está sendo feito. O que a gente tem assim de mais certo, inclusive, que a gente colocou como até uma das atividades que está dentro do planejamento de nota da unidade, da primeira unidade, foi a feira, esmei com a feira, porque já era para chegar na feira agora, né? Mas, enfim, foi o Maio Indígena. Então, o Maio Indígena é uma atividade que já estava prevista no nosso cronograma. A única diferença é que aconteceria em abril, e como teve a pandemia, a gente jogou para maio e aconteceu. Então, o Maio Indígena faz parte já do nosso currículo. As demais atividades, nós vamos tentar aproveitar. Estamos nesse processo de organização junto, né, com a coordenação indígena, com a Secretaria de Educação, e cada um dos professores vai ver como que isso pode ser aproveitado também nessa questão, se vai quantificar ou não essas atividades que foram feitas. A maioria dos estudantes que não conseguiu ter acesso no início, mesmo com a gente fazendo as chamadas, enviando para o Zap, conversando com os pais, durante a entrega dos cartões de vale alimentação estudantil, inclusive muita gente assinou um termo de compromisso, queria estar se dedicando em casa, e a gente vê que nem sempre isso funciona. Isso foi assim, cara a cara, a gente conversando com as pessoas e falando, precisamos da sua colaboração também para que isso funcione. Não, eu vou me esforçar e tal. E aí a gente viu que assim, mesmo assim a gente não conseguiu atingir a todos. É claro, existem casos e casos. Uma coisa é o estudante que está ali, presente no grupo do WhatsApp, enxerga todas as mensagens e não faz atividade. Outra coisa é o estudante que, por uma questão que não estava com celular, porque nesse momento teve que estar
em outra comunidade para se isolar, não teve acesso de nenhuma forma. Cada professor vai se organizar, né, para também fazer com que esse estudante não seja prejudicado. Tudo isso a Adriana já falou no início da fala dela, com relação a essa situação. Então, assim, a nossa ideia não é prejudicar os estudantes, mas também a gente vai chamar a responsabilidade de cada um dos estudantes. A gente precisa que eles se comprometam também, tá bom? Acho que isso responde essa pergunta, né? Se algum dos outros professores quiserem complementar, vamos ver aqui se tem mais perguntas. Vamos lá. Ô Jefferson, abri para a Chaires fazer uma pergunta aí, representando os estudantes. Pronto, fica à vontade, Chaires. É uma pergunta de Samara Santos, aluna do 2º ano C. Quando retornar às aulas presenciais, vamos usar máscara ou não? O intervalo será dentro da sala? Então, gente, olha só, boa pergunta da menina. Assim, todo esse protocolo da Organização Mundial de Saúde, ele deve ser observado. Por exemplo, nós somos orientados, e a SEC vai estar providenciando isso, a partir do momento que houver a possibilidade de retornarmos às atividades presenciais, o aluno, para ter acesso ao espaço escolar, vai ter que ter uso da máscara. Foi cobrado para que se instale torneiras na próxima portaria, para que os alunos, ao entrar no espaço escolar, já lave as mãos, né, deixar disponível álcool gel, tudo no lugar certo. Pediram encarecidamente, eles vão providenciar, segundo as informações, toalhas descartáveis, né? E na entrada, os alunos serão medidos a temperatura. Tem aquela maquininha de medir a temperatura, então o aluno só vai ter acesso ao espaço escolar, depois que medir a temperatura, né, com o uso de máscara, né, direitinho, lavando as mãos. E a questão do intervalo é uma das coisas que nós já estávamos conversando. Parece que o pessoal estava pescando a nossa conversa, Jefferson, os bastidores, e eles não vai ser possível ter aqueles intervalos conjunto, coletivo, vai ser gradativo por turma, né, direitinho, e a questão do lanche, então vamos ter que criar algumas formas para que não haja essa aglomeração de alunos próximo, tá entendendo? E outra coisa, assim, uma das cobranças das exigências é que, durante o período de 90 dias, aproximadamente, não teremos atividades, vamos dizer assim, esportiva, atividade que possa ocorrer alguma aglomeração de alunos. E as atividades de educação física e as demais terão que ser em sala de aula. Outra coisa, eles estão trabalhando para ver a possibilidade de diminuir a quantidade de alunos por sala. Por exemplo, uma sala do tamanho da nossa, ela só é possível para 20 alunos, entendeu? Eles estão pensando nessa possibilidade. Já fizeram um levantamento do tamanho das salas, de quantas salas tem disponível. Então, entenda uma coisa, possivelmente, nós vamos ter que migrar algumas turmas da tarde para a noite, algumas turmas da tarde para tarde, porque vai dividir, entendeu? Já pegaram toda essa quantidade. Então, está se trabalhando essas possibilidades das aulas, certo? É mais uma das informações que nós temos que vão estar trocando essas informações com mais clareza gradativamente. Chaires, eu sei que você tem mais perguntas. Quer aproveitar já para fazer mais uma pergunta? Samara, 3º ano B. Essas atividades estão contando como um ano letivo? Como letivo? Quer falar, professor? Eu falo. Pode ir, coordenação. Já passei com você. Essa parte a gente acabou de explicar com relação ao que oficialmente a gente tem que é válido e o que a gente está tentando validar ainda. Estamos no processo. Então, as atividades que a gente está fazendo, cada professor, né, vai levar em consideração, inclusive quem não está fazendo, não fez,
infelizmente, depois vai ter que fazer, não tem jeito. Então, quem está fazendo agora está adiantando o seu processo. Então, para poder não acumular também, a gente manter essa rotina de estudo. O que a gente tem de válido é o projeto Maio Indígena, que é um projeto que já estava presente, né, na nossa programação, já está presente no nosso currículo, então é algo que já é certo que vale. As demais atividades que estamos fazendo, nós estamos buscando meios para poder tentar validar parte das atividades que a gente entende também que é importante pela dedicação dos professores, do empenho dos estudantes. Então, a gente está dentro desse processo. Mais uma pergunta? Só acrescentando aí, Jefferson, assim, que é muito importante que os estudantes tenham em mente que essas aulas que a gente está tendo, né, que não podem nem ser consideradas como aulas, a gente está dando um suporte pedagógico com algumas atividades, e isso não significa que o ano letivo está correndo normalmente, né, até porque, como já foi bem colocado, o alcance não é para todos e a gente tem realidades diferentes para cada aluno, né, tem um aluno que não acessa porque, de fato, não tem possibilidade de acesso, e tem um aluno que está ali, que visualiza, que acompanha, mas que não se manifesta nem produz. Então, a gente tem que analisar todas essas realidades. Mas é importante ter em mente que quando a gente retornar, suponhamos que aí está com a data para início de agosto. Então, já vai chamar para o retorno sem a gente ter um planejamento prévio, não. Efetivamente, que essa parte de coordenação, equipe pedagógica, vai pensar todas as estratégias para esse retorno e de que modo essas atividades que já foram elaboradas, que já foram produzidas, elas podem ser acrescentadas para essas produções a partir do momento que estivermos presencialmente. Então, vai ter que haver toda uma análise sensível em relação a essas atividades, porque a gente não tem algo concreto, digamos assim, para que isso seja válido, mas a gente também não tem para que não seja. Então, a gente tem que pensar de forma coletiva como essas atividades podem ser acrescentadas. Mas isso não significa que todo esse período ele pode ser compreendido como um ano que não foi interrompido. De alguma maneira, a gente está, sim, nessa interrupção e as atividades são atividades de suporte pedagógico para não parar até o momento em a gente não se distanciar dos nossos objetivos pedagógicos para manter o aluno ali em foco. Mas a gente precisa realmente, quando falar em voltar às aulas presenciais, analisar todas essas situações de uma forma bem delicada, né, para que não haja nem o desperdício desse tempo que a gente está sendo utilizado, material, mas que a gente também possa avaliar pensando nas realidades que são específicas, aquele que não pôde fazer nenhuma atividade porque não pôde, enfim. Então, são N situações que a gente precisa pensar junto antes de dizer assim, estamos voltando presencialmente, porque quando o aluno voltar para a sala, logicamente que a gente já vai ter pensado em tudo isso, planejado, pensado de forma coletiva para que volte da maneira mais produtiva possível, né? Porque a gente tem aí um tempo curtíssimo e sabe que esse tempo, mesmo que a gente dobre carga horária, faça o que for possível, infelizmente é um tempo palpável que a gente não tem como reaver, né? É isso, é só pensar que, de fato, a gente vai precisar de forma conjunta, aluno, professor, equipe escolar, comunidade, pais, enfim, todos os envolvidos, pensar que esse é um ano, se a gente normalmente fala de anos atípicos, esse é mais atípico do que todos os outros, então a gente tem que pensar mesmo de uma forma delicada, sabe que o aprendizado, ele não é o mesmo, ele está comprometido sim, porque uma coisa é você está presencialmente acompanhando, outra coisa é você está com essas atividades de suporte. Então, assim, tem toda uma situação em torno disso que a gente precisa ter realmente as preocupações de perceber que cada caso de um jeito diferente. Só reforçando aqui, Adriana, lembrando que no início, quando conversamos para apresentar essa proposta que está sendo desenvolvida, o pensamento inicial era que nós viéssemos manter a rotina de atividade de alunos e servidores do espaço escolar, certo? Durante esse período. Então, a ideia inicial era essa. Porque, então, pensávamos que iríamos retornar logo na sequência. Só que, depois, quando saiu o parecer e outras medidas aí, nós já começamos a ver a possibilidade de validar esse período. Como
vamos pegar a legislação nossa e esse último parecer do Conselho Nacional de Educação, que permite as unidades escolares indígenas e quilombolas se organizarem, então nós vemos agora a possibilidade de organizar essa carga horária que já foi trabalhada. Agora, voltando a frisar isso, tem que ser observado observado e acompanhado de maneira bem criteriosa. Por quê? Nas aulas presenciais, a sala de aula com 30 alunos, não se consegue alcançar 100% dos alunos. Imagine nesse formato que nós estamos trabalhando. Nós sabíamos o que íamos alcançar 100%. Porque tem aqueles alunos que, de fato, estão comprometidos e tem aqueles que não estão preocupados com muita coisa, certo? Eu vejo alunos já falando no chat, dizendo, ainda bem que eu fiz o maio indígena. Não é só a questão do maio, a questão de estar no comprometimento de todos com o resultado positivo da unidade escolar. Nós precisamos estar focados nisso. Então, nós vamos, juntamente com a coordenação indígena, com o NTE, né, o próprio Jefferson que está aí, vamos estar buscando meios para apresentar uma proposta no retorno às aulas, né, que venha complementar também esses trabalhos já realizados, entendeu? Então, é necessário que todos se empenhem da melhor forma possível, porque quem vai ganhar com isso, por certo, serão os alunos, né? Nós estamos tentando buscar todos os meios para que vocês não sejam prejudicados, mas é necessário haver esse retorno de vocês, né? É preciso corresponder a essas expectativas nossas, porque assim, nós queremos parabenizar de fato os alunos pelo Maio Indígena, porque eu sei que é difícil montar vídeo, eu sei que é difícil editar, organizar, isso leva dias, né, para se montar um vídeo, e de repente eu vi vídeos que chegaram a alcançar aí quase 2.000 pessoas, tem vídeo nesse sentido, então foi um trabalho que não é fácil, vocês conseguiram arrebentar mesmo no Maio Indígena. Então, isso tem que ser levado em conta, as outras atividades anteriormente têm que ser levado em conta, você está entendendo? Então, tem alunos que, mesmo sabendo que tinha atividade, não informaram os pais, tem aluno que os pais já nos procuraram dizendo, não, mas esse menino, ele sabe o que está fazendo, o menino está com preguiça, o menino não quer fazer, e na entrega dos cartões, nós trabalhamos justamente isso, vamos conversar pai por pai, responsável sobre as atividades, sobre a importância das atividades, entendeu? Aí é isso que nós precisamos estar entendendo. Outra coisa, só para lembrar, dos cartões que foram disponibilizados para os alunos do colégio, nós ainda temos alguns cartões aqui que alguns alunos não, certo? Nós temos até a próxima semana, se esse aluno se ele não pegar o cartão, nós vamos ter que devolver para a Secretaria de Educação, certinho? Perfeito, diretor. Eu queria... Pronto, agora apareci. Eu queria só relembrar aqui, não é, que, como já foi colocado, a gente não está na execução do ano letivo de forma sequencial. A gente teve essa interrupção e a gente não pode, de maneira nenhuma, né, nesse momento, igual foi perguntado aqui, inclusive a pergunta está aqui por uma das colegas de vocês aqui, ó, Samara Vieira, ó. Tem a possibilidade de quem não está acompanhando as atividades online perder de ano? Queremos saber. Não existe essa possibilidade de um estudante perder de ano porque não está acompanhando as atividades online. Não é mesmo porque elas não fazem parte do nosso cotidiano, não é? A professora Adriana acabou de explicar, né? A gente não está na rotina do ano letivo em curso. A gente teve uma interrupção e a gente está em atividades para poder suprir essa necessidade de estar dando acompanhamento pedagógico, de estar mais próximo dos estudantes, manter esse vínculo com os estudantes. E, é claro, a Ilse acabou de expressar também, nós estamos buscando meios para validar algumas das atividades que têm sido feitas. Agora, não existe possibilidade desse estudante perder de ano porque não participou do Maio Indígena. E vamos conversar, dialogar com todos para ver como que a gente trabalha isso da melhor forma possível para não prejudicar
nenhum dos estudantes. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui, Rael, que é para você. Eu queria... Cadê ela? Cadê ela? Ó, minha pergunta para o diretor Rail. Quando retornar às aulas, tá faltando acento aqui, mas é bem provável retornarmos ao trabalho. Nesse caso, eu permaneço com aulas à noite ou haverá essa mudança de aluno de turno noite para o dia? Talvez ele deva ter entendido errado, mas ele está perguntando, né? Como que vai ser essa nova rotina? Será que vai precisar mudar os alunos de turno para poder ter as aulas? Ele que trabalha durante o dia e estuda à noite, vai ser prejudicado? Me diz aí, Rail. Pronto, olha só. Olha só, como estão pensando na possibilidade de dividir algumas turmas, entendeu? Por exemplo, a nossa sala, ela foi projetada para 40 alunos. A Organização Mundial de Saúde, eles querem que o distanciamento entre pessoas para pessoa 2 metros. Acho que a Secretaria de Educação está querendo colocar 1,5 metro a distância de uma pessoa para outra. Então, de um aluno para o outro, no mínimo, 1,5 metro. Como a nossa sala foram projetada para 40 alunos, nesse período, nós vamos ter que ter a metade dos alunos por sala, certo? E isso se aplica muito mais aos alunos do matutino e dos vespertino, porque à noite, quando nós fizemos a somatória de sala, são 5 turmas, tem uma do técnico e são 2 do técnico, um primeiro, um segundo e um terceiro, 5 turmas, então sobra uma sala. Um dos técnicos pode se organizar em uma das salas que os números são menores. Então, essa questão de mudança de turno, se houver possibilidade, vai ser só do matutino para o vespertino, se houver essa possibilidade. Mas isso está sendo trabalhado ainda. Todo mundo vai manter o mesmo horário. Jeff, só frisando aqui uma colocação de Lucas, que ele diz assim, ninguém vai perder de ano porque não fez as atividades. Essa não é o nosso objetivo, que algum aluno venha a ser prejudicado durante esse período. Mas, assim, há uma necessidade dos alunos desempenhar essas atividades que está sendo realizada pela unidade escolar. Por quê? Quando retornarmos às atividades, os professores que montaram seus planos de aula, tudo direitinho, as atividades estão sendo desempenhadas baseadas com o nosso plano para o período letivo 2020, certo? Então, em alguns lugares que está também desempenhando as atividades, os alunos que não estão conseguindo acompanhar como deveria, eles vão ter que atualizar as informações. Se validar alguma coisa, algumas atividades, então há essa necessidade desse aluno que não está fazendo agora, com o retorno da atividade, botar em ordem a sua vida para que haja uma validação. Porque senão nós vamos ter que validar para uns alunos e para outros não. Porque o aluno que não fez uma indígena de forma alguma, vai validar o quê dele? Entendeu? Então, por isso que tem que ser pensado direitinho. Porque quando eu falo diretamente que o aluno não vai, de fato, ninguém vai ser prejudicado, mas ele precisa desenvolver a atividade. Porque eu não posso também agora dar essa carta branca para o aluno não fazer as atividades. Porque tem alunos que já não estão fazendo de propósito, tem alunos que, de fato, não têm acesso, têm dificuldade, mas tem aquele aluno que não quer fazer mesmo. Entendeu? Tem alunos que os pais nos procuraram direitinho, tem outros que ligam, tem outros que buscam informação, tem alunos vamos dizer, no nosso entorno, agricultura, Joerana e outros lugares que eles estão buscando meio para desempenhar atividade e todos estão preocupados. Mas tem alunos aqui da sede que sabem que está acontecendo atividade e eles não estão querendo vir pegar a atividade. Então, o tratamento tem que ser diferenciado também nesse sentido aí. Beleza. A gente podia combinar aqui mais uma quantidade de rodadas aqui de perguntas. A gente está indo para 1h10 e temos uma quantidade boa de pessoas assistindo também. Acho que se vocês ficarem à vontade, a gente pode ir mais à frente, mas talvez mais 5 perguntas. E aí a gente também pode deixar algumas coisas para a gente falar na próxima live, né? E aí a gente pode ter esse outro momento. Chaires, parabenizar, né, você pelo seu trabalho, que teve bastante visualizações
na nossa página, e também foi para lá para Anaí, não é? Anaí, é isso? Você chama? Anaí. Então, Anaí. repercutindo aí repercutindo um dos trabalhos que foram feitos durante a nossa feira durante nosso projeto Maio Indígena. Eu ainda estou com feira na mente. Mas, enfim, parabenizar você aí ao vivo aí para todo mundo. Obrigada. Ouvir. Tem mais perguntas? Podia selecionar mais algumas perguntas para a gente? Mais umas. Pode ser? Tinha outras perguntas, mas aí vocês já foram respondendo. Tem de Samara, do terceiro ano B. Como fica a situação de daqui para o final do ano se as aulas não voltarem? Olha só, essa questão, a Secretaria de Educação, Saúde, todos os órgãos que, vamos dizer assim, de suporte ao cidadão, eles estão avaliando gradativamente a situação dessa pandemia, dessa contaminação, né, ou a proliferação do vírus aí. Por exemplo, no nosso município, quando houve a suspensão das atividades, nós não tínhamos nenhum caso, certo? A pressão, o medo, toda a situação naquele momento, por causa de Porto, que tinha surgido o primeiro caso, aí houve a suspensão das atividades aqui, nós não tínhamos nenhum caso. Agora nós já temos, acho que 60, se não me falha a memória, e entre Coroa, Carajá e Quinto Centenário, nós temos 21 casos. Então, já mudou a realidade que nós temos aqui. Então, por isso, há essa necessidade de acompanhar esses decretos. O decreto está acontecendo de 15 em 15 dias. Por exemplo, o decreto do governo do estado está previsto até o dia 21. A partir do dia 21, ao avaliar a realidade, eles vão emitir prorrogar ou emitir um novo decreto. O certo é que, a partir do próximo mês, nós já vamos estar trabalhando já de forma organizada para o retorno das atividades. Nós, comunidade escolar, Colégio Indígena Cruz Vermelha, bem como a própria secretaria, a coordenação indígena, todo mundo já está se organizando para essa previsão de retorno, certo? Porque esse retorno, ele vai acontecer, nós vamos precisar ter jornada pedagógica, vamos tentar se projetar todinho agora, né, novamente, porque o plano que foi feito em fevereiro, juntamente com os professores, ele agora foi atropelado, já não tem como acontecer parte dele, né? Vamos aproveitar algumas coisas desse plano e vamos tentar remontar agora outra proposta para o restante desse período, entendeu? Então, mas está no foco ainda, não tem, enquanto não houver essa possibilidade do encerramento, do cancelamento do ano letivo, nós vamos estar trabalhando com todas as possibilidades, vamos estar trabalhando nos bastidores. Aí tem uma pergunta de um aluno, que ele diz assim, nós vamos entrar estudando até janeiro de 2021, tranquilamente. A ideia que se apresenta até agora é que janeiro de 2021, até janeiro, nós vamos estar assistindo a aula numa boa. E deixando claro que a ideia é que, a partir de agora, quando retornarmos às aulas presenciais, as aulas acontecerão de segunda a sábado, melhor dizendo. E aí, se houver possibilidade, nós podemos montar alguns domingos letivos aí, né? Chaires, mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. À vontade. Se parou as aulas quando não tinha nenhum caso aqui em Cabralha, por que vai voltar agora que já tem um monte? Porque estão planejando voltar agora que tem um monte. Vamos lá, boa pergunta. Olha só, eu não sei se você lembra no dia em que nós fizemos a reunião para explicar sobre a situação que estaríamos suspendendo as atividades e que era uma realidade que nós íamos ter que passar. Aí já havia uma previsão do pico, né, de contaminação de casos no Brasil. Também já havia uma perspectiva até de números de mortos, de um monte de coisa assim. Aí, a ideia daquele momento, suspensão da atividade, isolamento, era para que evitasse, de fato,
aquela estatística que estava ali. Então, o que acontece? Agora, naquele período, muita gente ainda não estava acreditando na realidade, achava que era bestagem, achava que o pessoal estava com exagero. Só que hoje, nós temos um número muito alto, acho que passa dos 30 mil mortos no Brasil. Naquele dia não tinha não havia ninguém morrido. Só que a sociedade brasileira, o número de pessoas que já são recuperadas é muito grande, que já, como é que eles dizem lá, já adquiriram anticorpos, é isso? É isso mesmo. E aí o que acontece? Agora nós já estamos aprendendo a lidar com essa realidade. Então, eles, segundo a expressão usada por um dos diretores, é que nós vamos retornar apesar do coronavírus. Por isso que há essa necessidade desse cuidado e tudo mais. A rapaziada, por exemplo, olha só para você ter ideia, nós não estamos atendendo atividade, não estamos atendendo ninguém no colégio esses dias, exceto pelo Zap e tudo mais. Só que essa mesma comunidade que nós deveríamos atender aqui, ela circula constantemente em Coroa Vermelha para lá e para cá o tempo todo, né? Às vezes eu fiz até um vídeo outro dia em Coroa, eu estava de carro e eu falei, vou fazer um vídeo só para o pessoal ver que nós estamos com todo cuidado, com toda a situação, mas a rapaziada não para, circula constantemente em Coroa. Se esse horário de 5 horas, você pode perceber as ruas estão cheias em Coroa Vermelha. Eu não sei se vocês presenciaram ontem a entrega da cesta básica aqui do lado, tá entendendo? E ali ali tinha quase mais de 500 pessoas, muito mais do que isso, e num espaço onde está todo mundo encostadinho um do outro. E segundo informações, algumas das pessoas que estavam, vamos dizer assim, com suspeita, ou outra que estava aguardando exame, estava lá na fila tranquilo, lá disputando com o pessoal. Então, a chance do aumento de casos daqui a pouco vai acontecer. Então, se nós não tomarmos os cuidados necessários, o que acontece? Essas coisas vão estar dificultando mesmo. Por isso, há necessidade de se organizarmos para retornar à atividade. Aproveitar que o chefe já está com a fala aí, ó. E os cartões que ainda não chegaram por algum motivo? Esse cartão chegará? Pronto, olha só, já tem os cartões do colégio no NTE. Eu vou estar verificando com o diretor lá que dia eu posso pegar esses novos cartões, certo? Mas já alguns cartões já chegaram direitinho. Da unidade escolar, o cartão que faltou foi muito pouco. Acho que lá do anexo Guaxuma que tem alguns, mas o rapaz me informou que alguns cartões já chegaram no NTE. Acredito que na segunda-feira vamos dar um jeitinho de ir em Eunápolis e, quem sabe, pegar esses cartões. Só complementando em relação a essa pergunta de Chaires, eu acredito também, e isso é uma percepção minha, me corrijam se eu estiver errada, que uma previsão é porque a gente precisa se planejar, mas tudo depende muito do andar da carruagem, né, colocando em outras palavras, porque a gente tem visto aí ao longo desse período de pandemia que muitas mudanças foram acontecendo ao longo do tempo, né, coloca-se um decreto de retorno, aí a realidade muda, amplia o período, então, assim, tudo depende muito desse contexto geral. Infelizmente, a gente está com uma realidade não tão boa nesse momento em Coroa Vermelha, pensando no número de casos, né, porque se a gente for pensar Coroa, Carajá e Quinto Centenário, que é tudo nesse espaço aqui geográfico tão próximo, é um número consideravelmente grande, fora Cabral e os bairros de Cabral. Então, assim, é a realidade que vai nos dizer se de fato esse retorno vai acontecer em agosto ou se posteriores mudanças, né, aconteçam durante essa trajetória aí. Eu acho que é muito de ficar atento a tudo que está acontecendo para que a gente possa, no momento de haver esse retorno, tá todo mundo aí preparado, psicologicamente, emocionalmente, está preparado aí para voltar com todos esses cuidados, né, necessários. Pronto, olha só. A Adriana acabou de colocar, inclusive, o que está perguntando aqui, né? Tem a pergunta de Débora, e quem tem imunidade baixa, que não está saindo, está tomando todos os cuidados, mesmo assim vai ter que voltar, a gente ainda vai avaliar tudo isso, né? A gente tem que esperar chegar o mais próximo do momento, tiver a previsão de volta, porque vai ter que ter a redução dos casos aqui na nossa região. E é claro que ninguém vai colocar nem o estudante, nem o profissional em risco, né? Então, se a pessoa tem uma condição de saúde que faz com que ela tenha que ficar em casa se protegendo,
ele vai justificar, né? E aí já tem seus meios legais para se justificar isso, certo? Eu queria te convidar também, agora, a representante aqui da coordenação indígena, para entrar aqui na live. Ela já está aqui no cantinho esperando, acompanhando todo mundo. E vamos lá, olha ela aí. Bem-vinda! Obrigada, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo sim. Então, gente, fui pega de surpresa, né? Agora, Jefferson me fez esse convite. Ele, Railson, aí chamei José Carlos ainda, ele correu. Mas eu estou aqui para poder ajudar e contribuir no que for necessário. Perfeito. A gente vai deixar que tem mais 2 perguntas, Chairis. Que aí a gente encerra o bloco de perguntas e a gente vai para a parte final desse primeiro momento, né, gente? Hoje é a nossa primeira live, estamos todo mundo nervoso ainda aqui, aprendendo a lidar com esses equipamentos. Chairis? Não tem mais pergunta, não. Pronto. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Bom, já falou sobre o uso da máscara. Vai ter que usar máscara, gente. Com certeza a gente vai ter que usar máscara. É do dia a dia agora, a partir de agora, o nosso novo normal é utilizando máscara, né? Então, isso aí já se autorresponde. Deixe-me ver aqui no nosso chat interno. Vamos lá. Tem Luan aí, Jefferson. Luan, olha aí a pergunta dele, por favor. Ele está perguntando se tem uma data prevista de quando voltar às aulas. Só reforçar aí o que já foi dito aí de Railson. Railson já falou, não é, que as avaliações desses decretos estão sendo a cada 15 dias, está reavaliando. Então, depende também da condição de cada um dos municípios para que haja o retorno dessas atividades. É claro, a gente está trabalhando na perspectiva, inclusive foi uma pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp. A gente vai retornar mesmo dia 21 de julho? Não há uma certeza. A gente está trabalhando com essas margens, como a própria professora Adriana colocou, não é? Final de julho, início de agosto, para que nós, internamente, possamos organizar e fazer um planejamento. Mas, a cada 15 dias, o governo do Estado lança um novo decreto, e aí a gente vai seguir essas orientações e também seguir as orientações das secretarias municipais. Então, no caso aqui, a Secretaria de Santa Cruz Cabral. Isso depende de tudo isso para que a gente tenha ou não um retorno com as aulas presenciais ou semi-presenciais. Eu queria deixar agora o espaço um pouquinho aberto para a Larissa, para ela falar um pouquinho do panorama a nível de Estado. Ela está aí acompanhando, representando aqui a nossa coordenação indígena, e deixar esse espaço para você, tudo bem? Então, gente, quero parabenizar a gestão do Colégio de Coroa Vermelha pela oportunidade de abrir esse espaço e com a participação dos estudantes, porque esse espaço sim é dos estudantes também e precisamos que eles ocupem cada vez mais. Quero parabenizar a fala da professora Adriana, Lucas, foi uma fala muito... A Adriana, assim, tirou tudo que eu ia falar, assim, no que ela disse ao decorrer da live. Achei muito interessante e importante, Lucas também. E eu também quero falar que eu até chamei o José Carlos para vir, só que eu falei que ele correu porque ele está em 13 reuniões nesse momento, porque a coordenação indígena, assim, o trabalho dobrou. Eu até conversei com o Railson ontem que estamos trabalhando incansavelmente, não está sendo fácil, está sendo muito corrido. Reuniões em cima de reuniões e sábado, feriado, e se brincar, conversa num grupo dia de domingo de trabalho, como vai ser a rotina diária ao decorrer da semana que vai entrar, né, da semana seguinte. Então, está sendo muito corrido. E o nosso trabalho com as 27 escolas estaduais está sendo assim, estamos disponibilizando um roteiro de estudos toda semana no portal da Secretaria. Cada semana, ele é de uma área.
e todas as modalidades. Então, tem educação infantil, tem do ES, ensino médio. Então, diferente do Colégio de Coroa Vermelha, que já tem um conteúdo próprio de estudos, a escola que não tem um conteúdo, que cada escola tem sua especificidade, ela pega o roteiro e tenta desenvolver com os estudantes. Claro, respeitando a especificidade de cada comunidade, de cada escola, que não é fácil, é muito difícil, está sendo um desafio muito grande, porque tem professores, gestores que estão levando as atividades na casa dos estudantes que não tem celular, com seu próprio automóvel, moto, tem um combustível que é muito distante, que eu digo aí a região de Ilhéus, de Prado, que é muito complicada. Aí você tem que levar atividade, aí para dar um retorno o professor tem que ir de novo, e sem contar a dificuldade mesmo de acesso e se arriscando, né? Porque um desafio grande aí foi com a entrega dos cartões que enfrentamos para aquelas famílias que moram muito longe para poder fazer o cadastro, enfim. Está sendo um desafio muito grande, mas estamos muito confiantes que isso vai passar, que em breve vai passar. Hoje, a Secretaria e a Ação Governo do Estado, até o momento, não pensa no cancelamento do ano letivo de 2020. Isso não foi conversado, inclusive o governador falou em uma live. Isso não está sendo discutido, muito pelo contrário. Será mantido as atividades online de acordo com cada região pode fazer. A gente hoje, a secretaria não pode obrigar, por exemplo, que uma escola desenvolva uma rotina online, porque eu não tenho como dizer que aquela família da aldeia Joerana, por exemplo, vai conseguir desenvolver, porque eles não têm celular, não têm internet. E o gestor, o professor não tem condições de levar atividade. Então, é necessário, importante que participe, que é uma forma do estudante estar desenvolvendo uma atividade em casa. Imagine um decreto do 17 de março, até hoje, 10 de junho, o estudante está parado, sem praticar nenhuma atividade. O estudante fica ali disperso, fica ali sem conseguir desenvolver, tem essa questão do emocional abalado com essa pandemia. E o desafio está sendo maior hoje para a educação indígena, porque os casos estão chegando hoje nas comunidades indígenas. No início foi nas cidades, nas capitais, agora estão chegando nas comunidades, nos quilombolas, nas escolas do campo, nas famílias rurais, e isso está causando uma preocupação. Então, se hoje o secretário falar, vamos retomar as aulas em agosto, pode ter certeza que vai ser pensado em todas as modalidades, principalmente as modalidades quilombola, EJA, campo, rural, ciganos. Os povos tradicionais serão analisados. Eu acredito que a secretaria não vai obrigar, por exemplo, o Colégio de Coroa Vermelha a iniciar as aulas se tem, por exemplo, um decreto do município dizendo que está suspensas as atividades. Tudo vai ser feito de maneira diálogo, parceria e dando as devidas máscaras, álcool em gel, vai dar devida espaço para o estudante. Essa pergunta que o estudante fez, eu vou ter que usar máscara no intervalo? Vai ter que usar sim. Eu acredito que vamos ter que usar máscara até o final do ano. E brincar até ano que vem. E retornando às aulas, vamos ter aula em janeiro, sim. Então, assim, não terá nenhum cancelamento da carga horária normal das aulas. Isso, o gabinete mesmo está se reunindo praticamente todos os dias. E sempre reforçamos no grupo de gestores, os professores e principalmente os estudantes precisam acompanhar as plataformas do governo, que é Instagram, quem tem celular. Instagram, Facebook, porque lá diariamente é publicado informações. Então, assim, é importante. E vocês também podem contribuir para isso. Os estudantes e os professores podem contribuir, podem opinar, podem falar o que vocês acham. É importante que essas informações vá adiante. A especificidade do Colégio de Coroa Vermelha pode ser importante para outra escola. Então, assim, é importante que vocês, estudantes, participem. Achei muito interessante as perguntas que a estudante fez aqui, porque eu anotei algumas coisas e isso dá para levar para o gabinete, porque eu não tinha pensado nisso. Como é que ele vai lanchar de máscara? É complicado isso. Então, tem muita coisa mesmo que precisa ser analisado e precisa ser conversado, mas não será nada assim da noite para o dia
e vai dizer, vai iniciar as aulas em agosto com milhares de casos em Coroa Vermelha. Não, não será assim. Será tudo com calma e com cautela. E essa conversa será feita com a gestão das escolas indígenas. Larissa, assim, aproveitar aqui, ó, esse momento e, tipo assim, trocar com vocês algumas informações referente, vamos dizer assim, o que a coordenação indígena tá abordando para dar esse suporte nesse retorno das nossas atividades, entendeu, Larissa? Porque assim, eu sei que o tempo todo nós estamos juntos, pensando, eu fazendo cobrança, né? Tem hora que fazer aquele papel do chato lá, ligando todo dia, quando há necessidade, quando há necessidade, tá entendendo? Mas assim, eu sei que a coordenação indígena já tem um pensamento como orientar as unidades escolares para esse retorno, entendeu? Como Larissa frisou, na última reunião que tivemos, esse retorno vai estar muito focado na realidade local de cada cidade. Existe um decreto para todo o estado e cada cidade se adequa, né, vai se adequar da melhor forma possível, entendeu? Então, nós, como unidade escolar indígena, e aqui eu volto mais uma vez para parabenizar toda a nossa equipe que está aí trabalhando, esse pessoal de bastidores mesmo estão pegando pesado, lembrando, né, ressaltar também o nome de Arissana, que veio para a equipe aí, está ajudando a gente nos bastidores aí, de verdade. Essa questão da live aqui, nesse exato momento, foi decidido na última reunião, na sexta-feira, quando eu vim quando nós viemos lá da reunião, vamos trocar as informações com ele, ficou determinado esse momento da live para trocar essas informações, entendeu? Então, essa equipe pedagógica, hoje, do colégio, né, ela está constantemente trabalhando. Eu vejo, passei o final de semana, no domingo à tarde, a galera está elaborando um questionário para apresentar na segunda. Isso é fantástico, isso é muito bom. Isso mostra que, durante esse período da pandemia, ao invés do pessoal ficar em casa ou, entendeu, sem atividade, pelo contrário, a atividade, vamos dizer, a demanda de atividade aumentou. Nós trabalhamos muito mais agora, nesses últimos dias, do que no período das aulas presenciais, justamente para dar essa resposta à nossa comunidade escolar. Então, isso é muito legal, e isso só é possível, Larissa, porque nós, em todos os âmbitos aqui, nós temos uma equipe de trabalho muito boa, entendeu? Tanto aqui na base, quanto lá em cima. Então, por isso acreditamos que esse retorno de atividade, ele não vai acontecer, pelo menos foi o que eu vi, para deixar claro que mesmo que o decreto do Estado finalize, dia 21, nós vamos seguir os decretos municipal, certo? Porque, de qualquer forma, nós somos munícipes de Santa Cruz Cabrália. Incrível que pareça, o último boletim que saiu agora, está circulando agora, houve aumento de mais 2 casos. Está entendendo? É incrível. Então, nós temos 62 casos, sendo que 22 ativos e 40 que já saiu de isolamento. Tem 2 internados e 20 que não. Você está entendendo? Então, o que acontece? Então, em Coroa, eu disse no início da live que nós tínhamos 21, não foi isso? 20? 21, agora vai para 22 casos. Está entendendo? Então, a cada momento vai acontecendo. Em Coroa, no centro, tem 11 casos, Quinto Centenário teve 4 e no 7 casos. Então, só para você perceber que os fatos estão ocorrendo constantemente, nós precisamos se ajustar. Por isso, essa ideia de planejar o restante do ano do período letivo, ela já o tempo todo está circulando entre nós. Não é isso, Jefferson? Jefferson o tempo todo, Verônica, não, nós temos que planejar. Só para você ter ideia, nós já tínhamos montado, se as aulas voltassem em julho, como estava se pensando, nós já tínhamos montado um cronograma de dias e trabalharíamos de segunda a sábado, exceto o feriado lá do Natal e de Ano Novo, nós já estávamos previsto atividades até 29 de janeiro. Agora, possivelmente, vamos ter que, de acordo com a situação, se retornar, vai ter que pegar um pouquinho de agosto, ou de fevereiro. Você está entendendo? E o aluno perguntou se nós estudaria até janeiro. Vai sim, vai estudar tranquilamente, vai ficar sossegado. A questão do domingo letivo foi por conta minha, foi brincadeira, mas feriados e sábados agora, a partir de então, no momento que retornar, esperamos em Deus que vamos retornar à atividade em agosto, né? Direitinho, mas isso seguindo todo o protocolo da organização
Mundial de Saúde. Não somos nenhum bobo de querer atropelar as coisas e depois ser responsabilizado por qualquer situação desagradável, certo, pessoal? Aí, como nós estamos finalizando, Jefferson, parabéns aí, toda a galera que está participando aí, vocês são show de bola mesmo. Vocês são fera, sou fã de vocês aí. Perfeito. Só respondendo uma pergunta aqui com relação à questão do cartão, foi o que a gente já conversou na entrega dos cartões, né? O governo do estado avalia a cada 30 dias, não tendo a atividade presencial, tá fazendo essa recarga do cartão, porque a gente também tem a questão da saúde alimentar, né? Dessas famílias, que a gente também precisa dar conta, e é um esforço que o governo do estado tem feito, né? Já foram 88 milhões de reais aí investidos nesse programa do governo do estado da Bahia. Então, para não confundir, tem gente confundindo, anunciando, falando que é governo federal. Não é governo do estado da Bahia, é uma lei do estado da Bahia aprovada, que está aí atendendo todos os 800 mil estudantes que têm direito a esse cartão, esse vale que essa semana foi recarregada, e a turma está aí contribuindo com a alimentação dentro das suas casas, suas famílias. Eu queria, então, agora pedir para a Chaires voltar, porque ela está aqui sem aparecer. Vou começar com ela, e aí a gente segue essa ordem, ela, Adriana, Lucas, eu falo, Larissa, e encerra com o nosso diretor, tudo bem? Só as palavras finais, a gente teve esse primeiro momento, e depois a gente vai ter outros momentos, é claro. Vamos lá, voltando para a tela, já está de noite, né? Chaires, a palavra. Eu sei que a hora da pergunta já acabou, mas o menino fez uma pergunta ali que eu também quero saber. É para Lucas. Se quando voltar vai ter a Whey. Então, primeiro a gente vai ter que avaliar, né, toda essa questão aí das recomendações da Organização Mundial da Saúde, junto com os decretos que a gente vai receber aí, as recomendações também da Secretaria e para estar regindo todas as atividades dentro do espaço escolar. Mas eu creio que essa parte cultural a gente pode estar, sim, a gente pode estar voltando ativa, claro, com todos com o devido espaço, né, não com aquele mais próximo, como é de costume, mas dá para a gente estar realizando, sim, muito bem a questão cultural, porque é algo que é típico e original nosso, né, então a gente tem que reforçar essa parte também. Chaires, dá suas últimas palavras aí para a gente finalizar a nossa atividade. Quer falar alguma coisa? Tchau, obrigada por me chamarem. Quando eu tiver mais, se vocês quiserem que eu apareça de novo, eu tô aqui, porque eu fico o dia todo sem fazer nada. E tchau. Obrigado, professora Adriana. Bom, gente, também agradecer mesmo, né? Quando a gente propõe alguma ação ou atividade, a gente propõe um estudo, né? Não sabe qual vai ser a recepção dessa ação. Então, eu percebi aí que tem um número considerável de pessoas acompanhando, é algo que vai ficar gravado, então os estudantes que não acompanharam agora podem depois ter acesso na página, né, do colégio para poder atualizar aí as informações e pedir que se mantenham atentos, né? Os alunos que estão nos grupos de WhatsApp, que possam continuar, aqueles que já estão produzindo, possam continuar produzindo, aqueles que não estão, que se atentem, né? Porque alguns justificam de fato, com uma justificativa plausível, que não estão conseguindo acompanhar por causa das dificuldades, mas esses alunos também estão recebendo material impresso. Então, que essas produções elas sejam efetivadas, porque, como eu deixei lá no chat, é importante que depois a gente possa agregar essas atividades, quando presencialmente estivermos, as outras atividades que a gente fizer, porque vai ser sempre algo a mais para a gente ter palpável para conduzir o restante desse ano letivo. Também agradecer a todos, agradecer a coordenação, direção, todos que fizeram parte desse momento. Estou muito feliz por saber que tiveram pessoas participando, perguntando, interagindo. E é isso aí, é o que temos para hoje, né? Nas nossas mãos aí
é o que temos, essa tecnologia, mesmo que seja distante do alcance de todos, mas eu acredito que o colégio, a comunidade, né, essa família SAFE tem feito aí o seu papel de forma muito valiosa e muito merecedora de ser parabenizada mesmo, porque a equipe tem feito um excelente trabalho e tem se desdobrado para que as coisas aconteçam. Então, ao ele, todos tenham uma excelente noite e nos encontramos aí nos WhatsApps da vida, porque a gente tem que continuar com os diálogos, certo? Boa noite a todos e obrigada. Professor Lucas. Opa! Então, quero agradecer imensamente aí a oportunidade de estar participando aqui, estar contribuindo, né? Deixando aí bem esclarecido nosso papel aí perante a nossa comunidade, todo o contexto que encontramos, né? Agradecer imensamente aí a coordenação, a direção aí do colégio, e agradecer também a todos que estiveram presentes aí com seus comentários, com suas posições aí, todos que acompanharam aí, aguentaram até esse momento final aí. Agradecer. Valeu. Aqui também já está escuro, vocês já nem estão me enxergando direito, né? Mas rapidamente agradecer a todos, a direção da escola, a Demário, a toda a equipe da secretaria, a equipe de apoio, que também está dando um duro danado lá, né? Sempre, né, quando pode, dentro da escola, fazendo com que as coisas aconteçam, para que esses estudantes que não têm acesso à internet possam pegar esses materiais impressos, galera da portaria, todo mundo. Agradecer aos caciques de liderança também, né? Já aproveitar aqui e confiaram em mim para poder estar nesse espaço aí de coordenação aqui do NTE, ao Fórum Neiba, toda a equipe aí que está trabalhando sempre também, a todos os professores, a nossa equipe em geral, e nós, todos os estudantes, porque sem os estudantes a gente não tem, né, a escola. Então, a participação de vocês é sempre importante, e a gente sempre está dando esse retorno da melhor forma possível. Eu não vou me alongar e, com certeza, a gente vai ter outros momentos também para bater esse papo, para conversar, para tirar dúvidas, que a nossa ideia é sempre tentar estar mais próximo de vocês da melhor forma possível, tá bom? Um forte abraço, uma ótima noite, um excelente final de semana, final de semana não, né? Feriado prolongado aí para vocês que estão em casa. Vou agora passar aqui para a Larissa e depois para o nosso diretor, Railson. Espaço, pelo convite que Jefferson e Railson me fizeram, e por estar representando a coordenação indígena, na pessoa do nosso coordenador José Carlos, e parabenizar a toda a equipe da gestão da escola, Verônica, Railson, os professores, Lucas, Arissana, todos os professores do Colégio Coroa, e a equipe em geral, as meninas que ficam na cozinha da limpeza, a Leidinha, a todo mundo que fica loura, que contribui muito para dar continuidade nesse trabalho, porque o trabalho é em conjunto, e dizer que vamos sair dessa, não fiquem desanimados, vamos nos unir, criar forças e acreditar que tudo isso vai passar, certo? E também parabenizar aí pela luta interna das lideranças e pedir força que tudo isso se resolva, os professores indígenas do município. Estamos aqui na torcida e me coloco mais uma vez à disposição para ajudar e contribuir no que for necessário. Obrigada e boa noite. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Aproveitando aqui para agradecer a todos, agradecer a Deus, né, por ter nos concedido essa oportunidade de estarmos juntamente com vocês, a coordenação indígena, e Larissa, José Carlos, né, todo o pessoal do Fórum de Educação, né, não podemos esquecer desse pessoal que tem contribuído com a gente, os nossos professores, os alunos aqui que, de uma forma muito especial, têm abraçado todos, o respeito com todos, e, assim, um elogio para os nossos alunos é que nós temos na nossa região, dentre as unidades escolares, um dos melhores grupos de alunos que estudam conosco, entendeu?
Isso é fato, o empenho, a dedicação de todos mesmo, porque assim, eu vou confessar algo aqui, nesses últimos dias, esse espaço escolar, que é tão bonito e, ao mesmo tempo, ele se encontra um pouco com seu brilho ofuscado mesmo, justamente pela ausência de alunos. A gente chega no espaço, o espaço em silêncio, o espaço, muitas das vezes, é de entristecer. E esses dias eu usei uma expressão ao vir para a unidade escolar, vou ver meu colega agora. Aí minha esposa perguntou, que colega? Eu falei, meu solitário colégio, né? Porque é justamente isso, nós criamos uma família, uma equipe de trabalho, que ao longo desses anos tem gerado resultado para a nossa comunidade, e essa é uma das nossas principais, ou a nossa principal missão, corresponder aos anseios da nossa comunidade. Então, obrigado a todos, lideranças, amigos, parceiros, todos aqueles que têm contribuído para um resultado positivo que nós temos alcançado nesses últimos anos. Parabéns, galera. Tamo junto aí. Certo? Vamos vencer esse período e depois vamos sentar para contar a história desse momento que agora está nos trazendo uma preocupação, mas que vai ser superado com fé em Deus. Ok? Pronto? Pronto, um abraço a todos, uma ótima noite. Tchangô!